Bom, tá mostrando a tabela aí como foi a divisão dela. Era um período, época, idade e cada era e a subdivisão de época e período. Também tá bem do lado, tá demonstrando a montagem da segunda tabela que a senhora mandou montar dentro da primeira tabela. E também tá com também dividido com as cores de por cada era. E o também com teve um pouco de dificuldade na montagem. Teve que fez tive que fazer duas tabelas. A primeira deu o tamanho errado, a segunda deu o tamanho certo. E também o erro com de subdivisão sobre pré-cambriano e fanerozoico. Bom, quase terminando sobre a divisão. O tema que eu escolhi foi para a apresentação arqueano, que daqui a pouco eu vou apresentar no segundo vídeo. E chegando na parte final de 4,6 bilhões de anos com a formação da Terra. Boa tarde, professora. Como já mostrei a tabela para a senhora inteira, do tamanho 4,6 metros, como a senhora indicou para ser a montagem da tabela, e como foi subdividido a tabela inteira. E eu escolhi a minha apresentação, escolhi a era arqueano. Como eu montei minha apresentação na era arqueano, eu vou começar o significado e o período. Depois você teve uma subdivisão nessa era arqueana. E também vou caracterizar essa era. Também nessa era era como o início da era dos vulcões. E também o ambiente sobre essa era. Bom, a era arqueana, a era arqueana, ela é uma era geológica da Terra e foi nesse período que a era ocorreu, a formação do planeta Terra. O significado e o período. Antigamente era chamado de era arqueozoica. A era arqueozoica, também conhecida como arqueano, é na verdade um éon, dos quatro principais tempos geológicos da Terra. Foi o segundo período pré-cambriano e teria começado há cerca de 4 bilhões de anos e terminado há 2,5 bilhões de anos atrás. Nesse tempo geológico, a Terra é marcada pelo segmento de forma simples de vida, como bactérias, algas e organismos simples, pouco conhecido sobre o meio ambiente. Contudo, esse tempo geológico é marcado pelo segmento de rochas magnéticas e de relevo caracterizado por escudos cristalinos. Por marca do tempo mais antigo da Terra, há poucos fósseis que indicam a existência de vida microscópica. O arqueano são organismos unicelulares organizados em colônias lineares e cuja evidência está em fósseis sedimentares encontrados na Austrália.
A indicação dos cientistas é de que esses fósseis datam de 3,5 bilhões de anos atrás. Nessa era, há uma subdivisão, de acordo com a Comissão Internacional de Estratigrafia. O Arqueano pode ser subdividido em Neo-Arqueano, Meso-Arqueano, Paleo-Arqueano e Eoarqueano. Também são datados esses períodos entre Neo-Arqueano entre 2,5 bilhões de anos e entre 2,8 bilhões de anos atrás. Meso-Arqueano entre 2,8 bilhões de anos e 3, bilhões de anos atrás. Paleo-Arqueano 3,2 bilhões de anos e 3,6 bilhões de anos atrás. Eoarqueano entre 3,6 bilhões e 3,8 bilhões de anos atrás. São também as características do Arqueano. Primeiro, constante erupções de vulcões nesse período. Segundo, alterações significativas na crosta terrestre. Terceiro, presença de minerais como cálcio e grafite. Quarto, formação dos solos mais antigos da Terra, como o do Brasil, Índia, Groenlândia, escudo báltico, África do Sul, Austrália Oeste Ocidental e Escócia. E finalizando, intensa atividade geológica. Agora a era dos vulcões desse período. A principal característica desse período é a atividade vulcânica intensa. Conforme os cientistas, esse ponto é o responsável pela disposição de rochas ígneas sedimentares da crosta terrestre. O surgimento da atividade vulcânica impediu a fixação dos fósseis. Em contrapartida, a crosta terrestre passou por grandes mudanças e houve a formação de cadeias de montanhas. As formações rochosas marcadas nesse tempo geológico estão até hoje presentes no Brasil, Índia, Groenlândia, escudo báltico, Canadá, África do Sul, Austrália e Escócia. Essa construção geológica é ocupada por 7% da população mundial. As principais rochas são denominadas ígneas ou metamorfóbicas. Os cientistas acreditam que nesse período que iniciou atividades tectônicas em decorrência do manto terrestre, que ainda não está totalmente arrefiados. A ideia é de que a litrosfera sobre o manto e o mar deslizam intensamente. O ambiente, a atmosfera nesse tempo geológico era marcada por pouca oferta de oxigênio livre. A composição consumida pela Terra possibilita a oferta de 75% de luz solar atualmente, já que a água induzia a existência de micro-organismos capazes de suportar condições ambientais dessa era. Bom, por aqui eu finalizo minha apresentação. Apesar de ter passado 7 minutos,
e agradeço pela sua compreensão.